Como investir no mercado de ações sem ter prejuízo? Essa e outras perguntas que eu responderei no vídeo de hoje. Meu nome é Diego Santana, sou assessor da Equity Investimentos e essa primeira pergunta, infelizmente, eu vou ter que trazer um tom um pouco mais negativo aqui para o nosso bate-papo, nosso Pergunte ao Especialista, porque para essa pergunta eu digo que é praticamente impossível você investir na Bolsa de Valores, no mercado de ações, sem ter nenhum tipo de prejuízo. E prejuízo que eu falo não é que você tenha certeza que você vai perder o seu recurso, mas que em algum momento, algum movimento que você faça de compra ou de venda vai trazer um resultado negativo. Eu falo isso balizado, né, nas histórias aí dos principais investidores da Bolsa, das pessoas que tive contato ao longo, né, dos anos aí de assessoria, e todas as pessoas sempre, né, relataram, né, sempre nos passaram aí que tiveram momentos muito positivos e tiveram momentos muito negativos, momentos que trouxeram um certo tipo de prejuízo para a carteira de investimento dessas pessoas. Então, pelo que eu vejo, né, do mercado aí comumente, as pessoas conversando e trocando algumas ideias, dificilmente você vai só acertar. O que a gente fala é, para você ter sucesso na Bolsa de Valores, basicamente você tem que acertar mais do que errar. Se você tiver um maior número de acertos, né, e acertos mais substanciais do que as perdas, logicamente que no futuro próximo você vai ter um rendimento legal da sua carteira, você vai ter um resultado positivo. Agora, vão existir momentos que você vai ter algum nível de prejuízo. Pode ser que sejam prejuízos pequenos, prejuízos maiores, mas certamente você vai ter algum tipo de prejuízo em alguma ação que você escolheu no momento errado, alguma tendência que você não pegou no momento certo, e isso vai trazer algum tipo de prejuízo. Além disso, tem também diversos fatores que impactam no movimento das bolsas, né? A gente fala de fatores políticos, fatores econômicos, fatores naturais, né? Desastres, né? A questão do próprio terrorismo em si, de fatores que a gente não tem controle, impactam diretamente no movimento do mercado de ações. Então, se a pessoa não tiver, né, bem posicionada, ou tiver escolhido as ações, comprar as ações no momento que não foi o momento oportuno, provavelmente essas ações elas vão desvalorizar. Se a pessoa necessitar resgatar esse recurso no momento de desvalorização, aí sim ela consegue transformar essa desvalorização em prejuízo. Então, desculpa não estar dando a resposta mais positiva possível, mas eu acredito que seja difícil na sua vida de investidor, né, em toda a sua vida de investidor, você não ter nenhum tipo de prejuízo em relação a alguma ação específica. E essa foi a pergunta do Afonso. Afonso, eu espero ter tirado as suas dúvidas e, por favor, caso tenha outras dúvidas, por favor, nos envie, que eu terei o prazer em responder, tá bom? Vamos para a segunda pergunta aqui do dia, que é da Alda. A Alda perguntou, como funciona os fundos imobiliários? Alda, é um assunto mais extenso, né? Um assunto mais amplo, você tem vários conceitos e premissas aí em relação aos fundos imobiliários, mas sendo bem direto, fundos imobiliários são os veículos onde os cotistas ou investidores, através de um sistema, né, de condomínio, onde cada pessoa destina parte do seu recurso para um gestor ou um profissional de mercado, para que esse gestor profissional consiga adquirir imóveis no mercado imobiliário. De que forma? Comprando imóveis, já que são imóveis prontos, ou construindo e depois alugando esses imóveis, né? Então, através do sistema de fundos imobiliários, você consegue englobar diversos imóveis, né, diversas categorias de imóveis de vários setores, shopping centers, lajes corporativas, galpões logísticos. Além disso, através dos fundos imobiliários, você consegue ter um aluguel ou um pagamento de dividendos mensal ou periódico, isento de imposto de renda. Então, esse é um dos grandes benefícios de se aplicar via fundos imobiliários. Fora isso, através, né, da valorização da cota, você também pode ter um ganho de capital caso o seu fundo imobiliário venha a valorizar ao longo do tempo. Então, se você tiver, né, maiores dúvidas ou quiser saber um pouco mais, nós fizemos um vídeo, aqui acima vai ter o link, para você assistir e ter um pouco mais de detalhe do que e de como funciona as aplicações através dos fundos imobiliários. E a terceira pergunta é a do Davi. O Davi nos perguntou, tenho 20 mil reais, onde seria melhor investir? Essa pergunta eu acredito que possa ser também a sua pergunta e eu acredito que é uma das principais formas de você iniciar os investimentos através de um recurso que você tenha juntado, que você tenha, né, economizado, poupado, e a partir disso você precisa dar o primeiro passo para iniciar seus investimentos. Então, de que forma você pode iniciar, de que forma você pode começar a ter uma carteira de investimentos que seja, né, uma carteira interessante, tanto para o curto, como para o médio, como para o longo prazo. O primeiro ponto, eu acho que é importante ressaltar, é saber se desses 20 mil você vai ter necessidade de utilizar no curto prazo ou não. Por quê? Porque caso você ainda não tenha feito a sua reserva de emergência, parte desse recurso tem que ser direcionado para isso.
Então, entender um pouco mais de como é que suas despesas estão formatadas e ter uma reserva para os próximos 6 ou 12 meses faz parte do planejamento inicial de como investir. Por quê? Se você tiver necessidade de 2 ou 3 mil reais desse recurso para emergência, você vai ter que destinar isso para um investimento mais conservador, um investimento que consiga manter, né, a rentabilidade mais constante, mais estável dos seus investimentos e que no momento que você precisa, você consiga resgatar. Mas caso esse recurso seja direcionado mais para o médio e longo prazo, aí você já consegue ter outras alternativas de investimento que serão mais interessantes. Então esse 20 mil reais, ele pode ser pulverizado em fundos multimercados, no mercado de ação e fundos imobiliários e montar uma carteira mais diversificada. Por quê? Porque hoje o mercado consegue dar acesso a valores mais baixos de investimento. Então você tem fundos que necessitam de R$1.000 para a aplicação inicial, de R$100 para a aplicação inicial. Uma cota de um fundo imobiliário pode ser comprada até R$100. Uma ação ela pode ser comprada de 20, 30, 40, 50 reais. Então existe a possibilidade de você ter acesso ao mercado imobiliário hoje, ao mercado financeiro também, de forma mais tranquila em relação aos aportes iniciais. Então, se a necessidade não for de curto prazo, você consegue diversificar o seu recurso também em outras alternativas de investimento. E a próxima pergunta é a do Rogério. O Rogério nos perguntou: tenho um terreno no valor de R$100 mil. Seria mais interessante vender e aplicar no mercado de ações? Rogério, depende, né? Eu digo assim, sempre que depende muito de você, do seu perfil, da sua atual condição, da atual condição da sua família, de saber se esse terreno é o único terreno que a sua família tem, né, como patrimônio, porque tudo isso vai balizar a sua decisão de escolher sair teoricamente, né, na visão dos brasileiros, de um investimento mais conservador, de ter um terreno que é algo físico, que é algo palpável, algo tangível, para algo que seja mais arriscado, né? Arriscado que eu falo em termos de oscilações, né? Mas risco efetivamente é aquilo que a gente, né, aplica e não sabe o que está fazendo, né? Mas se você tiver realmente outras fontes, né, de receita e outros patrimônios que lhe dê a possibilidade de vender esse terreno e buscar o mercado de ações, pode ser sim uma alternativa de pulverizar e diversificar mais os seus investimentos, né? Eu não digo de bate-pronto aqui que é necessário você vender e aplicar, porque vai depender muito da sua condição atual. Mas caso você possa, pode ser que parte ou na totalidade desse investimento, e se você tiver perfil de investidor para isso, pode ser que seja direcionado para o mercado de ações. Mas é bom saber que é um mercado que envolve, sim, muito risco, né? Um mercado que para o brasileiro comum, né, para as pessoas que geralmente aplicam, né, em investimentos mais conservadores, é um mercado, sim, que tem um certo nível de risco embutido. Então, é bom sempre analisar a sua necessidade e se você pode ou não estar direcionando esse recurso para esse mercado. E a última pergunta é da Ana Clara. A Ana Clara nos questionou: comprar um apartamento ou investir em previdência? Já tenho casa própria, o imóvel seria para alugar. Mais uma vez, depende, né? Depende do momento e do ciclo que estamos vivendo, né? Principalmente do ciclo econômico, para saber se a melhor opção é comprar um apartamento para alugar ou fazer uma previdência com esse recurso do apartamento. No primeiro momento, analisar se é interessante comprar um imóvel para alugar, é entender se o imóvel, né, e o mercado de locação está na sua melhor condição, está no seu melhor momento, né? Porque para alugar um imóvel, para ter um rendimento muito baixo, entre 0,2% e 0,3%, que às vezes está abaixo da inflação, não faz sentido você imobilizar grande parte do seu recurso para ter um rendimento que ao longo, né, do tempo não consiga nem pagar a própria inflação. Então pode ser que seja interessante analisar o mercado de locação de imóveis para saber se está, né, no momento propício, se o mercado está aquecido para a locação. Mas caso não esteja e você opte efetivamente pela previdência privada, a ideia de fazer a previdência privada com esse recurso é de efetivamente lhe dar uma tranquilidade no futuro, porque a previdência privada hoje não é o melhor investimento para curto prazo, para resgates no curto prazo, a não ser que você necessite desse recurso. Então, analisar a previdência hoje como uma alternativa de investimento é ver se existe a possibilidade de você conseguir montar, né, uma estrutura, um veículo que lhe dê uma tranquilidade financeira na aposentadoria, tendo um rendimento maior do que um aluguel de um imóvel, que geralmente as pessoas alugam o imóvel para ter renda. E a previdência privada é um dispositivo de acumulação de recursos para que no futuro você tenha uma renda também dessa aplicação. Então a previdência hoje ela lhe dá a possibilidade de ter, né, uma carteira de investimentos diversificada também, que busque um rendimento que seja acima da inflação, rendimentos mais altos, a depender do nível de exposição, que pode ser também através de fundos multimercados ou mercado de ações,
e garanta efetivamente no longo prazo, né, no momento de benefício dessa previdência, que você tenha o rendimento que você planejou. A previdência ela consegue ter nesses moldes uma estabilidade maior de planejamento, porque ao longo do tempo você consegue ir modificando e portabilizando, alterando as previdências, né, de acordo com a necessidade de alcançar o seu objetivo de rendimento. O imóvel você vai depender bastante do momento que esse imóvel que o mercado vai estar vivendo, para saber se esse imóvel vai estar valorizado e se o mercado de locação também vai estar interessante, né, para você conseguir ter os seus rendimentos mensais. Então, depende, tem que ser analisado de forma global. E esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. Tive o maior prazer e satisfação de responder mais essas perguntas e peço que continuem mandando as suas perguntas para que a gente possa, né, discutir aqui e tirar todas as dúvidas. Mas antes de finalizar, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo, né, do Pergunte ao Especialista ou do Estudo Equity, para que a gente consiga, né, trocar experiências, trocar dúvidas, né, informações e te dar o melhor poder de decisão. Meu nome é Diego Santana, mais uma vez agradeço a sua atenção e até a próxima.